Pessoal, meu nome é Wagner Vieira de Carvalho, sou professor de português. Atualmente eu estou lecionando no Instituto Itapuã. Em função dessa quarentena, eu resolvi criar esse canal e vou compartilhar com vocês aulas, conteúdos, né, sobre a língua portuguesa. O primeiro conteúdo aqui, ele é direcionado ao pessoal do sexto ano do Ensino Fundamental 2. A matéria é sobre o substantivo, o que é o substantivo, e as subclassificações de substantivo. Então nós vamos começar sobre a questão do conceito substantivo. Normalmente as gramáticas elas definem o substantivo como uma palavra que serve para nomear os seres em geral. Essa definição ela é bem abstrata. Vamos dar exemplo para ficar mais claro. O que seria esse ser? Esse ser pode ser uma caneta, é um ser. Pode ser um ser humano, né? Por exemplo, meu próprio nome, né? Wagner, é um substantivo. E, então, assim, os substantivos são as palavras que nós mais usamos. Sempre que a gente vai nomear as coisas, né? O celular, a borracha, a mesa, isso é o quê? Um substantivo. Então, seria isso, né? O substantivo é essa palavra que nós usamos para dar nome às coisas, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O guarda multou o motorista. Então, nessa frase nós temos como substantivo guarda e nós temos motorista, né? Dois substantivos aí. Bom, visto o conceito de substantivo, e normalmente o substantivo, no caso na língua portuguesa, ele está sempre antecedido, né? Não vou colocar sempre, mas quase sempre antecedido de um artigo, igual o guarda, o motorista. Pode ser artigo, pode ser um pronome demonstrativo, este guarda, aquele guarda. Pode ser um pronome possessivo, nosso guarda, seu guarda. Então isso para ficar mais claro aí o conceito de substantivo. Bom, visto isso, o que é um substantivo? Nós passamos às subclassificações. Então nós temos a primeira subclassificação, que é substantivo simples. O que é um substantivo simples? É aquele constituído de uma única palavra. Então, por exemplo, na frase que eu falei no início, o guarda multou o motorista. Guarda é um substantivo simples, só tem uma palavra. Motorista é um substantivo simples, só tem uma palavra. Então, substantivo simples é isso, constituído de uma única palavra. Depois vem o quê? Substantivo composto. O que é o substantivo composto? É aquele constituído por mais de uma palavra. Exemplo. Comprei um guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo. É um substantivo composto por quê? Você tem a palavra guarda mais a palavra chuva. Então você tem duas palavras, por isso que ele é composto. Então falamos do simples, do composto. Agora outra subclassificação, substantivo comum. Então um exemplo. O aluno compareceu à aula. Aluno é um substantivo comum. Substantivo comum é a palavra é autoexplicativa. É a palavra que é um substantivo comum a vários seres de uma espécie. Então, por exemplo, numa sala de aula você tem vários alunos. Então, aluno é um substantivo comum a várias pessoas. Agora, é diferente do substantivo próprio. Então, por exemplo, numa sala de aula você tem um conjunto de alunos, mas dentro daquela sala de aula você pode ter lá, por exemplo, uma aluna que chama Laura. Aí é um substantivo próprio. O substantivo próprio é específico dentro de um conjunto no caso aí, alunos. Você tem uma aluna lá que chama Laura, uma aluna que chama Flávia. Então é um substantivo próprio, específico de um ser ou determinados seres, né?
Então, por exemplo, o meu nome, nomes próprios, né? É Wagner Vieira de Carvalho. É um substantivo próprio. Quer dizer, dificilmente você vai achar uma outra pessoa que tenha esse nome no Brasil inteiro, Wagner Vieira de Carvalho. Bom, substantivo comum, substantivo próprio. Agora, uma outra classificação é substantivo concreto e abstrato. Essa classificação normalmente é a mais difícil, porque esses conceitos, o que é um substantivo concreto e abstrato, isso pertence mais à filosofia. Mas vamos tentar entender isso aí. Vamos partir da frase, que fica mais claro. Messi é um jogador genial. Então, por exemplo, Messi é um substantivo concreto. Aí é importante dizer, né? Quer dizer, Messi é um substantivo próprio e concreto. Então, o mesmo substantivo ele pode ter mais de uma classificação, né? Uma não exclui a outra. Né? Na verdade, assim, ou ele é simples ou composto, ou ele é comum ou próprio, ou ele é concreto ou abstrato. Né? Então, voltando. Messi é um substantivo concreto. Qual que é a definição que as gramáticas trazem? Elas falam que substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Não depende de outro ser para existir. Vamos ao substantivo abstrato, depois a gente volta no concreto. Vai ficar mais fácil entender. Então, por exemplo, na frase, a felicidade é um estado de espírito. Felicidade é um substantivo abstrato. Por quê? Para existir a felicidade, você tem que ter algum ser humano que sinta a felicidade. Então, o abstrato depende de outro ser para ele existir. Então, por exemplo, os sentimentos, né? Raiva, tristeza, alegria, todos os sentimentos são abstratos. Por quê? Para eles existirem, depende de um ser humano ter esses sentimentos. Ou um ser humano ou um animal irracional, né? Por exemplo, um gato, né? Ele tem sentimentos também. Então, um substantivo concreto é isso. Messi tem existência própria. E o abstrato é aquele que depende de outro ser para ele poder existir. Então, exemplo, os sentimentos. Há uma outra forma também de explicação que talvez seja mais fácil. Por exemplo, quando a gente pensa em Deus, né? Deus é concreto ou abstrato? Deus é concreto porque tem existência própria. Você pode mentalizar em função da nossa cultura, né, judaico-cristã, mesmo que você não acredite em Deus, mas é um ser dentro da nossa cultura, né? Várias pessoas têm essa crença. Então Deus passa a ser concreto. Você pode conceber Deus na sua mente, né? Então é isso. Diferenciando o concreto do abstrato, o abstrato ele depende de outro ser para existir. O exemplo seria os sentimentos, né? Para ficar mais fácil. E por fim, a última subclassificação dentro desse estudo é o substantivo coletivo. Eu vou dar um exemplo. O elenco do Barcelona é ótimo. Elenco é um substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? Ele é gramaticalmente singular. Por exemplo, o elenco está no singular. É um substantivo masculino singular. Mas o significado dele é plural. O sentido é plural. Quando eu penso em elenco do Barcelona, eu penso em mais de um jogador. Eu penso o elenco do Barcelona, não sei, 20, 30 jogadores. Né? Então, substantivo coletivo é isso. Ele é morfologicamente, gramaticalmente ele é singular, tanto que você usa aqui o artigo no singular, o, e elenco está no singular. Mas o significado dele é plural. Isso que é um substantivo coletivo. Bom, então recapitulando, qual foi o objetivo dessa aula? Nós falamos do conceito de substantivo, depois nós falamos das subclassificações de substantivo. Então tem um substantivo simples, que só tem uma palavra, o composto, formado de mais de uma palavra. Depois nós falamos substantivo comum,
que pertence a vários seres, né, dentro de um conjunto. O substantivo próprio, dentro de um conjunto, por exemplo, nós demos exemplo na sala de aula, né, de alunos. Você vai ter um aluno lá que tem o nome Antônio, o outro que tem o nome Marcelo. Então, é próprio. Falamos do concreto, depois do abstrato e, por fim, do coletivo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, depois vocês façam inscrição no canal. Se tiverem gostado, dá um likezinho aí. E compartilhem, né, com os colegas. E depois, qualquer dúvida, vocês escrevam lá também, né? E até sugestões para as outras aulas. Então, a finalidade dessa aula foi basicamente essa. Falar do conceito substantivo e das classificações de substantivo. Obrigado.